biodiversidade. A conservação on-farm apresenta como particularidade o fato de envolver recursos genéticos, especialmente as variedades crioulas, cultivadas por agricultores, pelos pequenos agricultores, além das comunidades locais tradicionais ou não, pelas populações indígenas, detentoras da grande diversidade de recursos fitogenéticos para alimentação e agricultura e que vincula a segurança alimentar. Professor, essa conservação in situ é aquela In situ. É aquela que a semente não durou bastante tempo, então o agricultor já tem que plantar ela direto, né? Não, não é isso. Não. Conservação. No Brasil, por exemplo, essas unidades de conservação que tem, existem várias unidades de conservação. Isso tudo é conservação. Vamos supor que tem mata nativa lá. Isso é conservação in situ. Vamos supor Goiás. Goiás tem o quê? Não tem pequi, mangaba, gueroba, baru, que estão soltos aí. A conservação dessas espécies é in situ. A área que elas se domesticam, que elas vivem sem o homem. Então está lá. Não, mas isso é relativo, não é não? Oi? Não tem como. Isso é relativo, né? Porque não tem como você, tipo, isolar aquela área. Querendo ou não, tem uma certa influência do ser humano, né? Porque a gente tá aí pra todo lado. Tipo, se for comparar ali o Parque da Chapada. É uma unidade de conservação. Não tem problema, não tem problema isso. Com a presença do homem, sem a presença do homem, aquela espécie está adaptada àquele local. Mas, de certa forma, tem Tá? uma... Se o homem mexer na conservação in situ, na conservação, vai mexer na evolução da espécie da planta. Tá? Então, por exemplo, pequi, aonde que está a origem do pequi? Onde ele se originou? Hã? No Brasil, nessas regiões de Cerrado, indo para a Amazônia e tal, né? Essa é a origem que lhe dá a diversidade genética dela, então ele pode se conservar nesse local. A carga genética daquela planta está sendo conservada aonde ela iniciou a sua forma de viver, de evoluir. A questão Entendeu? do fogo, por exemplo. Porque o fogo É o causado nicho pelo geográfico onde ela está situada. Tá? No caso das espécies, você pode falar das espécies nativas, mas vamos para as espécies domesticadas. O conceito de conservação in situ é onde iniciou a domesticação daquela espécie. Então, o milho começou no México, então lá que eles consideram conservação in situ. Só que aí tem um conceito da conservação in situ. O conceito da conservação in situ é onde aquele milho é conservado junto com as espécies nativas dele. Então as espécies nativas têm que estar presentes. Lá é o teosinte, no caso do milho. Feijão nos Andes, as espécies nativas do feijão têm que estar presentes. É onde iniciou a domesticação do feijão. Arroz na Ásia e assim por diante. Isso é o conceito da conservação in situ. E tem a influência do homem nessa questão. Porque o homem trabalha para a domesticação da planta, mas é considerado aonde iniciou essa domesticação. Fora desse local, eles consideravam ex situ, fora do local de domesticação. Só que não era interessante, porque muitas vezes o homem está trabalhando em diferentes ambientes que vai adaptando essas espécies domesticadas, né, para outras formas de evoluir. Então, é a conservação on-farm. E a conservação in situ das espécies nativas, as espécies nativas, tem que ver que tem várias espécies nativas. Elas não dependem do homem para sobreviver. Isso é a característica das espécies nativas. Independente do homem usar ela ou não usar. Vamos supor, tirar a borracha da seringueira, ou tirar fruto da mangaba, ou sei lá o quê. Ela sobrevive sem um homem. E ela tem um local de adaptação dela. Esse local de adaptação dela, onde ela começou a evoluir, é onde está sendo conservada, é a conservação in situ dela. É onde se conserva a diversidade genética dela. Se o homem começar a mexer nela, vamos supor, tirar o pequi e levar para uma região que não é de adaptação dela, esse pequi começa a perder características por perda genética, você tira os processos naturais de evolução dele. Que nem estão fazendo no norte de Minas. Fizeram monocultivo de pequi. É um lugar que chama Japonvá.
Piqui sem espinho, você fala? Não, é um pequi comum. Né? Só que deu um problema tremendo. Começou a aparecer doença, começou a aparecer uma série de coisas que não existia no pequi. Claro. Sabe? Isso em Japungá. Nós criticamos muito isso lá, né? Por isso que é a história do caju também. Tudo que você começa a tirar do seu processo evolutivo, começa a fazer outro uso, você vai perder variabilidade genética. A questão das conservações, também tem as conservações naturais, que o homem não mexe. Que tem alguns nichos na Amazônia, que tem comunidades indígenas que não são nem conhecidas pelo homem. Então são escalas que tem, né, de conservação. Tem que olhar todas elas. Agora, qual que é o grande segredo disso aí tudo? O grande segredo disso aí é que o olhar da conservação é fundamental, porque ele está envolvido outras questões fundamentais. Questões da terra, questões do meio ambiente, questão da água, questão do oxigênio, questão do carbono. Então essas são coisas que o homem vai destruindo ou não vai destruindo. E a conservação é dar essa noção. Eu mudei aqui? Então, o on-farm, Oi? uma definição sucinta do conservação on-farm, ou no campo, é isso? O farm é no campo. No campo. Está aqui, ó. Sim. Uma vez entendido Então, uma vamos ver. rede local Seria da domesticação. pelo agricultor é uma opção do movimento humano fundamental para a comunidade rural, que torna-se muito mais barata e eficiente, que é a conservação eficiente. Então, o on-farm é o manejo local. Pelos agricultores. Vai entrar aqui os conceitos, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Aqui agora entra só conceito. Bom, agrobiodiversidade, isso aqui já foi discutido várias vezes, né? Enfim, isso aqui são que estão dentro dos protocolos internacionais. É a diversidade de espécies ou cultivos, com milho, feijão, batatinha, mandioca, de populações, dentro de espécies, diferentes variedades e outros indivíduos dentro de variedades, que em conjunto interagem com a diversidade de sistemas de produção e a diversidade cultural. Então aqui seria a questão da interação da diversidade entre dentro de espécies com o sistema de cultivo e com a questão da diversidade sociocultural, que seria representado pelo uso. Então tem as práticas de manejo do agrossistema envolve toda essa diversidade de uso e a diversidade dentro e entre espécies. Esse é o conceito da agrobiodiversidade. A conservação ex situ é a conservação da diversidade genética das espécies fora do seu ambiente natural, como por exemplo a conservação de sementes em bancos comunitários, em bancos de hemoplasma, nas fitografias e conservação de tecidos. Aí eu pergunto, banco local de semente no nordeste do Brasil, lá na região de Solânia, é conservação ex situ? Sim. On-farm. Conservação lá. E a xenofobia, Essas espécies são naturais e adaptadas da região, e o banco de sementes provavelmente vai ser local. Né? Isso é uma coisa importante, porque no conceito ela tem que estar em ambiente, a diversidade é fora do seu ambiente natural. E os bancos locais não estão fora do seu ambiente natural. Então seria você pegar a semente, que nem o pessoal da Embrapa fez, resgatou no norte do Brasil milho, no sul do Brasil, e botou tudo numa câmara fria em Brasília. Isso é conservação ex situ. E que vai ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A discussão do ex situ foi muito recente. Tem uns 10, 15 anos, não, mais, né? 20 anos. O tempo passa, hein, velho?
Na época era do PCO, depois não sou mais, passou mesmo, viu? E essa conservação do sítio, por exemplo, do banco, renovado, a semente ao longo do tempo ela não pode perder a sua viabilidade. É um processo de armazenamento também não é tanto, Eu tive num lugar desse, eu tive esses dias. Vejo. E Choquequerá, outra cidade também, de mais difícil acesso. Cusco. Não é. É uma cidade de difícil Aí, ó, acesso. tem o peruano lá, ó. Choquequerá. Cachora. Hã? O acesso é por Cachora. Eu sou da fronteira, do Acre, caminho. Então é meio peruano e meio brasileiro. Pode Caetano, Isso. tu pegou a BR, pegou a hidrelétrica. Não era hidrelétrica, não. Era uma outra cidade que são 2 dias de caminhada. Vila Maria, tu pegou a hidrelétrica. Eu peguei é uma ilha que vai para o Cachora, uma cidade de Não. Através do tratado da FAO, você pode justificar. Através do tratado da FAO, você pode justificar a necessidade de uma área de preservação por existir uma espécie endêmica da região. Como assim? Por exemplo, você vai justificar que aquela área precisa ser de preservação. Não. Porque o tratado isso você tem que manter Não. Aí, ó. estratégia. Pergunta dele, né? Aliás, bate um pouco a pergunta dela também. Tudo que mexe com conservação de espécies nativas, com manejo de espécies nativas, com espécies espontâneas, não é o Tratado da FAO que trata. É a Convenção da Diversidade Biológica. O CDB, Convenção da Diversidade Biológica, que trata das espécies nativas. Tá? Aqui vem mais uns conceitos, ó, censo demográfico, o que vem a ser. Isso aqui é para outra aula. É um estudo estatístico referente a uma população que te possibilita o recolhimento de conjunto de informação de todos os habitantes de um determinado território, ou pode ser um país também, em um momento determinado. Esse centro demográfico é muito... O pessoal de Santa Catarina elaborou isso para fazer o censo da diversidade. Então, o que eles viam no censo demográfico? O que tinha numa determinada região, de costumes daquela população, de como que se dava a sua interação com o ambiente, com a vida, para depois trabalhar com o censo da diversidade, que é um estudo referente a toda a diversidade de variedades crioulas presentes em uma área geográfica, em um momento determinado. Esse censo da diversidade, lá em Santa Catarina, na região de Piricema e Anchieta, eles pegaram mais de 1000 variedades de milho pipoca, só nessa região. E descobriram uma nova raça de milho pipoca nessa região. Foram caracterizados tudo direitinho. O censo de diversidade é mais geográfico esse conceito de levar número de espécies ou variedades, contrastando menor frequência em outras áreas. Então, centro da diversidade. E a diversidade genética é o sinônimo de variação genética em qualquer nível ou categoria. Por exemplo, a diversidade de cores, de grãos e variedades crioulas de milho. Então, a diversidade genética do milho, por exemplo, você pode ver que tem genes que mostrou o milho aí agora, que tem diferentes cores.
você pode ter cor preta, azul, rajado, branco, amarelo. Isso são genes que controlam. Então, a diversidade genética chama qualitativa, que representa a questão da coloração. Isso só na coloração são mais de 80 genes, para dar cores diferentes no milho. Isso já é outro tipo de genes. São genes quantitativos, que levam comprimento, tudo que é comprimento, comprimento da folha, largura da folha, altura da planta, altura da espiga, tamanho do sabugo, tamanho do grão, é tudo genes quantitativos. Genes quantitativos, na verdade, são vários genes que determinam aquela característica, não é um par de genes, como Mendel fez com a questão da cor das flores da ervilha. Ele fez aquela lei dele baseada num par de genes, né? No caso do Darwin, ele estava olhando comprimento, por isso que deu a confusão com o Mendel. O Mendel trabalhava com genes qualitativos, que não era para comprimento. Então aí que deu a grande briga do Mendel com o Charles Darwin, porque um trabalhou com comprimento e outro não. E então a questão da herança e da hereditariedade tinha formas diferentes de interpretar. No caso, esse trabalho de Mendel foi o que começou a gerar ele, né? É porque você perdeu as primeiras aulas, né? E volta tudo de novo que foi falado nas aulas anteriores. Não, as leis de Mendel, ele determinou como funciona a herança genética e a hereditariedade a partir de um par de genes. Então isso é uma lei da genética. A genética, depois, você pode manipular essa genética para diferentes formas. Mas a lei é aquela. A hereditariedade, por exemplo, que ele trabalhou no caso de cor de folhas de ervilha, no verde e o branco, ele verificou no F1 que estava verde e branco, e na segregação retornava os parentais, branco, verde, o F1, tudo, né? Que fez aquela questão da segregação independente. Então ele definiu a lei da hereditariedade, que é representada por unidades, que são genes, né, entre os parentais e que segregam nas suas descendências. Isso é uma lei perfeita, correta, não tem erro nenhum, né? Só que ele trabalhou com uma planta que se autofecunda, é uma autofecundação. Quando o pessoal trabalhou com milho, quiseram fazer linhagem, quiseram fazer uma planta de milho parecida com uma planta que se autofecunda, fizeram uma fecundação natural no milho para obter as linhagens que ia construir o híbrido. Mas a construção do híbrido não se deu para fazer híbrido, se deu para fazer uma coisa parecida que o Mendel fez, que estava trabalhando com cor. Então eles pegaram o milho de cor amarela com um milho de cor vermelha, fizeram uma linhagem de várias linhagens de amarelo, de vermelho,